Hoje é o Dia Internacional da Felicidade e, portanto, resolvemos fazer esta palestra para comemorar este dia e, além disso, hoje é o equinócio da primavera, amanhã é o meu aniversário e, portanto, sem dúvida que hoje é um dia muito feliz. Então, quando nós pensamos no que é a felicidade, o que é importante, antes de percebermos a definição de felicidade, é percebermos que cada um de nós tem uma forma diferente de ser feliz. Então, é bom que cada um pense o que é que me deixa feliz. Ver a lua, ver o sol, ver as estrelas, estar com a minha família, estar com os meus amigos, trabalhar, fazer alguma compra. Ou seja, o que é que nos deixa felizes a cada um de nós? Isso é fundamental porque na vida, depois, quando estivermos em momentos nos quais não estamos tão felizes, temos que relembrar as coisas que verdadeiramente nos deixam felizes. Então, isto é um exercício, normalmente, quando fazíamos as palestras presenciais, nas quais dávamos muitos abraços e que eu gostava muito, sem dúvida que agora era um momento em que cada um refletisse o que é que o deixa feliz. Então, fica para o final, por favor, reflitam o que é que verdadeiramente, a cada um de vocês, o que é que vos deixa verdadeiramente feliz. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser ler uma carta, pode ser ler um livro, pode ser ver o pôr do sol, pode ser beber um chá, ver um filme. Então, essas são as coisas que nós temos que nos recordar, rememoriar e, pelo menos, uma vez por semana, fazer alguma coisa que nos deixe verdadeiramente felizes. Muito bem. E eu gostava então que escrevessem, no mínimo, uma lista com as 10 coisas que os deixam felizes, extraordinariamente felizes. Muito bem. E então, sendo que felicidade é uma palavra, é um substantivo que vem do latim felicitate, e felicitate significa bem-estar, significa contentamento, significa a qualidade de quem é feliz, significa um momento durável de satisfação ou também um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Então, há várias definições, portanto, esta é a definição, digamos, do dicionário português, do que é a palavra, o substantivo feminino felicidade, mas a felicidade é mais do que este bem-estar ou do que este contentamento. Podemos dizer que a felicidade consiste em sentirmos bem connosco mesmos, com a humanidade, com o universo, com Deus, com aquilo que vocês quiserem, com o mar, com as estrelas. Então, depois cada um de nós terá a sua própria definição de felicidade. Eu vou-vos contar a minha. Além disso, como eu estou quase na data da minha revolução solar, cada um de nós, quando faz anos, tem uma hora precisa na qual os planetas se alinham na hora do seu nascimento. Então, a minha definição de felicidade é que realmente, quando pensamos na verdadeira felicidade, a verdadeira felicidade que se encontra nas coisas simples e aparentemente banais. Essa é a verdadeira felicidade, que realmente pode ser ver a lua cheia, ou ver as estrelas, ou ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, fazer exercício, os abraços de uma forma geral. Então, isto são coisas básicas. E tenho a certeza que, se pensarem, cada um de vocês, não vão escolher coisas materiais, mas vamos escolher coisas muito mais profundas do ponto de vista, digamos, multidimensional, e não as coisas materiais fisicalistas que encontramos na nossa sociedade. Ok? Como, por exemplo, quando alguém nos conta que fica muito feliz quando vai às compras ou que faz uma compra, temos que pensar o que é que possa estar por trás disso e estudar isso de uma certa forma, porque podemos ter aqui algum déficit que nos esteja a fazer com que sejamos felizes com coisas materiais. Ok? Bom. Então, a seguir a escolhermos ou a pensarmos ou a sentirmos o que é que nos deixa feliz, eu pergunto se acham que temos motivos para ser felizes. Vamos lá ver. Podem ser coisas tão básicas como acordar cada manhã e sentir que temos um dia inteiro com todas as possibilidades para fazermos alguma diferença pela nossa vida e pela vida dos outros.
Quando abrimos os olhos e observamos o mundo, aquilo que é o mundo, que neste momento nos está um bocadinho proibido. Quando, de alguma forma, conseguimos vencer um medo, quando conseguimos fazer uma superação pessoal, é um momento interno de felicidade. Quando, por exemplo, chega a primavera, as tardes luminosas de primavera em que podemos estar a beber um chá. Quando vemos o sorriso de alguém que amamos. Ou quando vemos o sorriso de uma criança. Das coisas mais fantásticas que eu vi na minha vida foi os sorrisos verdadeiros, profundíssimos da alma de crianças, em África particularmente, que não tinham nada, mas aquele sorriso é uma coisa profunda. Então, é importante que nós possamos sorrir para quem amamos de uma forma o mais profunda possível. Quando nos sentimos livres. Quando é que nos sentimos livres? Neste momento não nos sentimos livres, mas sentimos-nos livres quando vamos à natureza, quando vamos ao mar, quando vamos ao rio, quando vamos à montanha. Então, nesses momentos que nós nos conectamos e sentimos livres. Quando lemos um livro, quando vemos o arco-íris, quando chove e cheiramos o cheiro da terra molhada, quando realizamos um sonho, quando fazemos uma viagem, quando temos uma promoção no nosso trabalho, quando escrevemos um livro, quando aprendemos a andar de bicicleta, quando trocamos de carro. Então, todos esses sonhos também são momentos, quando os atingimos, de felicidade. Quando vemos as ondas do mar. As ondas do mar são das expressões mais bonitas do que possa haver de felicidade, porque são perfeitíssimas. Quando nos damos conta de que cada dia aprendemos algo novo. Quando, por exemplo, sentimos o aroma de uma flor, uma coisa tão simples como cheirar uma flor. Quando abrimos uma janela e nos deixamos envolver pela brisa. Quando recebemos um beijo inesperado, quando planeamos uma viagem. É ótimo que todos agora que estamos confinados em casa e não estamos no nosso normal, que nos possamos programar para quando possamos viajar pelo mundo. Portanto, o planificar uma viagem, escolher um sítio para ir viajar é uma coisa maravilhosa e o planeamento já é, per se, um momento de felicidade. Quando também podemos desfrutar de um momento de solidão, no qual estamos mais introspectivos, nos quais pensamos na nossa vida, nos quais nos damos a oportunidade de agradecer todas as coisas maravilhosas que temos. Isso é um momento específico e profundíssimo de felicidade. Quando podemos observar o céu estrelado, quando abraçamos alguém, quando tomamos o pequeno almoço na cama, eu acho que no mínimo uma vez por ano deveríamos tomar o pequeno almoço na cama. Quando rimos tanto que até choramos. Quando deixamos as nossas pegadas na areia e olhamos para trás e vemos que existem ali as nossas pegadas. Quando tomamos um banho de imersão quente com óleos essenciais. Quando fazemos uma carícia a alguém em silêncio. Quando trocamos um olhar apaixonado. Quando chega o outono e temos a melancolia do outono. Quando acreditamos em milagres, que algo se vai transformar na nossa vida. O acreditar nessa transformação, que já é por si um milagre, é um momento ótimo de felicidade. Vamos lá ver, meus amigos. Nós vivemos num planeta azul, que dá todos os dias uma volta completa a uma esfera de fogo, com uma lua que movimenta as marés. E é-nos difícil acreditar em milagres? Que não está suspensa por nenhum fio. Então, é muito bom que alteremos os nossos esquemas mentais e possamos sim acreditar em milagres, como quando éramos crianças. Portanto, embora estejamos tristes, melancólicos, não vemos a família, não vemos os amigos, estamos em teletrabalho, com os filhos em casa, temos medo da economia, daquilo que se vai passar. Depois de tudo isto, acham que temos motivos para deixar de ser felizes? Porquê é que nós não nos podemos focar no todo positivo que vem por aí e esperar que, de alguma forma, cada um de nós contribua para um mundo mais feliz? Portanto, vamos sorrir mais.
E quando nós sorrimos mais e de alguma forma, nos faz um feedback positivo para estarmos mais felizes, eu quero explicar-vos, e agora vem a parte séria da palestra, o que está por trás disto que se chama felicidade, o que está por trás da ciência que explica a felicidade. Portanto, nós somos aquilo que pensamos, porque o nosso cérebro é plástico e esta neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro para modificar a sua estrutura e a sua função. Então, o que é que nós precisamos de saber? Que todo o pensamento cria uma conexão neuronal, uma estrada. E se nós tivermos o mesmo pensamento muitas vezes, então a conexão que está associada a este pensamento vai se fortalecendo e criamos uma rede neuronal. Então, quando criamos uma rede neuronal, inevitavelmente esta rede neuronal vai ficar ligada a um determinado tipo de comportamento e este comportamento irá fazer disparar um estado emocional. Então, cada vez que um determinado pensamento é bem sucedido, ou seja, quando esse pensamento influencia o meu comportamento e este comportamento origina uma reação emocional, o meu cérebro vai criando uma estrutura neuronal específica para esta forma de agir e este pensamento que a suporta. Por outro lado, se nós não temos um determinado pensamento, ou se raramente este pensamento é seguido, ou se não origina um comportamento, ou não tem uma reação emocional, estas conexões neuronais vão definhar por falta de uso. Então isto é muito importante, é aquela sensação de que, aquela explicação de que quando vamos por um caminhito da aldeia que está após a primavera, em que a relva cresceu e nós vamos começar um caminho. E depois vem o vizinho e faz o mesmo caminho. E depois outro amigo faz o mesmo caminho. E essa relva vai ficando calcada e vai criar um caminho. Exatamente o mesmo que se passa com o nosso cérebro. Um bocadinho mais complexo do que o caminho da relva, mas é muito importante para percebermos que quando nós temos um determinado pensamento, o nosso cérebro liberta umas bolinhas que se chamam peptídeos e estes peptídeos vão navegando pelo nosso corpo e vão se ligar a receptores celulares e vão ativá-los. E, portanto, existe uma rede muito importante de comunicação intercelular coordenada por estas moléculas de emoções. E a isto nós chamamos a rede psicossomática. Portanto, estes peptídeos, que uma grande investigadora chamou moléculas da emoção, são os elos bioquímicos entre a consciência, a mente e o corpo. E isto é muito importante, porque então se eu vou bombardear as células com a mesma atitude, com a mesma química, repetidamente, quando esta célula se divide e produz uma célula filha, vai ter mais receptores para estes neuropeptídeos emocionais em particular. Então, por exemplo, quando eu sinto mágoa, eu vou libertar neuropeptídeos específicos produzidos pela mágoa. Portanto, de alguma forma, estes neuropeptídeos libertados pela sensação de mágoa vão se tornar necessários para as células. Mas, se eu altero os meus sentimentos, esta mistura de peptídeos que circula no meu corpo e no meu cérebro também se vai alterar, alterando a química de todas as células. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu só posso sentir aquilo que eu penso. E, portanto, significa que se eu tiver um pensamento negativo, eu vou me sentir triste, deprimida. Se eu tiver um pensamento positivo, eu vou me sentir feliz, alegre, calma, entusiasmada. Mas, como estão a perceber do que eu estou a explicar, quanto mais eu me sinto feliz, mais eu produzo caminhos nos quais será mais fácil esta conexão entre um estado emocional, um comportamento e um pensamento. E também existem substâncias que se responsabilizam pelas trocas de informação do nosso sistema nervoso e estas substâncias fazem a comunicação entre as células do cérebro que se chamam neurónios. E estas substâncias, que lhe vamos chamar bolinhas, são neurotransmissores. E, portanto, quando eu estou, por exemplo, muito eufórica, muito contente, eu vou libertar uns neurotransmissores que se chamam endorfinas.
Quando eu, por exemplo, estou muito bem humorada e eu liberto um neurotransmissor que se chama serotonina. Quando eu estou a ter uma sensação de prazer, eu liberto dopamina. Então, assim que eu consiga controlar conscientemente os meus pensamentos, ou seja, que eu escolha aquilo que eu quero pensar, eu também consigo controlar a química cerebral. E a química cerebral vai induzir a secreção hormonal em várias zonas do meu cérebro e estas hormonas vão depois transmitir mensagens a todos os órgãos do meu corpo. Isto, sem dúvida, que é muito importante porque, por exemplo, quando eu estou feliz, eu tenho muita serotonina. Quando eu estou deprimida, eu tenho muita pouca dopamina, muita pouca serotonina. Quando eu estou apaixonada, tenho muita dopamina, muita serotonina, muita oxitocina. Então, de alguma forma, isto explica quimicamente aquilo que eu vou sentindo. Bom, e então, depois desta explicação, eu posso, dou-me ao direito de pensar se existem regras para ser felizes. Eu acho que sim. Eu acho que existem regras para ser felizes e acho que podemos promover mais esta nossa felicidade e vamos então agora falar um bocadinho nestas regras para sermos felizes. Portanto, primeira regra, o escolhermos ser felizes. Nós nascermos para ser felizes, não para sermos perfeitos. Nós complicamos muito a nossa vida. Então devemos centrar-nos em ser felizes. Escolhermos ser felizes é uma decisão. Segunda regra, fazemos as pazes com o nosso passado. O nosso passado, de alguma forma, se nos mantivermos com mágoa ou com ressentimento, o nosso passado pode arruinar a nossa vida presente, o nosso passado e aquilo que aconteceu, embora me tenha magoado, embora me tenha ofendido, foi uma aprendizagem necessária para uma caminhada. Portanto, em vez de nos revoltarmos contra o nosso passado, vamos agradecer o que passou, vamos aprender do que temos a aprender dessa experiência. E lembrarmos-nos que o dia de hoje é uma prenda para nós. Por isso é que o dia de hoje se chama presente. E também sabemos que a vida só tem lugar no momento presente. Portanto, quando realmente perdemos o momento presente, perdemos a vida. Quando eu me foco mais no meu passado, eu vou ter muita mais mágoa ou muito mais ressentimento, porque eu já não posso alterar o meu passado, portanto eu tenho mágoa. Se eu me foco muito no que vai acontecer-me amanhã, como é que vai ser a minha vida, eu fico ansiosa, porque o amanhã ainda não chegou. Portanto, verdadeiramente temos que nos focar no presente e esta é uma das técnicas que fazemos para ajudar os pacientes a estarem mais saudáveis também, ou focarem-se no presente. 3, aprendermos as lições que a vida nos ensina. Então, aquilo que nós consideramos um erro ou um fracasso era a lição que precisávamos de aprender naquele momento. 4 é sermos otimistas. Nós, em toda esta situação que estamos a viver, vemos pessoas que deram a volta de uma forma extraordinária. Portanto, o otimista vê em cada calamidade uma oportunidade para se melhorar, enquanto que o pessimista vê em cada oportunidade uma calamidade. Quinta regra para sermos felizes. Cagarmos para o que os outros pensam. Aquilo que os outros pensam de nós não é nosso problema, nem nos deve preocupar. Sabemos que existem imensas figuras históricas que, se não tivessem seguido aquilo que sentiam no momento em que continuaram uma investigação, um desporto, não teriam sido as figuras notáveis que foram. Portanto, importem-se com aquilo que vocês sentem e, sem dúvida, que podemos ouvir os outros, principalmente as pessoas que nós amamos e que nós gostamos, de uma forma o mais positiva possível. E ficamos com aquilo que nos dizem de uma forma positiva, mas seguirmos aquilo que nós sentimos. Portanto, perdemos muito tempo a ouvir aquilo que os outros pensam de nós. Devemos esforçar-nos por ser melhor cada dia, a cada momento. 6ª regra é o tempo. O tempo cura tudo. Por isso devemos-nos também dar tempo. Tempo a que os sonhos se realizem, tempo a que a relva cresça, tempo a que as flores floresçam, tempo a que as crianças cresçam, tempo a que eu me madure.
Então, o que é importante? Importante é que nós primeiro começamos a fazer o que seja necessário na nossa vida, depois aquilo que seja possível, e de repente cada um de nós vai estar a fazer o que é considerado impossível. Sétima regra é a evitarmos as comparações, evitarmos nos comparar com os outros, evitarmos criticar os outros. Nós nunca sabemos o que os outros estão a passar. A comparação rouba-nos a alegria, portanto, evitarmos julgar menos. É uma regra, esta eu acho fantástica. Oitava regra, deixarmos de pensar tanto. Está bem de vez em quando não sabermos todas as respostas vão chegar a seu tempo, quando menos o esperarmos. Portanto, se pensarmos em problemas, vamos ter problemas, se pensarmos em soluções, vamos ter soluções. Então, a escolha é nossa, de cada um de nós. Nona regra básica, basiquíssima. Ninguém é responsável pela nossa felicidade a não sermos nós próprios. O passo crucial para sermos mais felizes é aceitarmos esta nossa própria responsabilidade sobre o nosso nível de felicidade. Nós todos os dias fazemos uma escolha. Nós temos duas formas de vermos a mesma felicidade. Nós é que escolhemos como é que queremos viver. A felicidade não pode depender do tempo, a felicidade não pode depender da sorte, a felicidade não pode depender do dinheiro. Então, é muito importante sabermos que não é o outro que nos faz felizes, não é quando eu mudar de casa que vou ficar feliz, não é quando eu conseguir aquela promoção que eu vou ser feliz. Eu tenho de começar a ser feliz agora, neste momento, e isso também é uma escolha. Décima regra, que eu amo esta regra, que é o deixar de fazer suposições, deixar de saber que sabemos aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros sentem. Esta é uma regra dos 4 acordos do livro do Dom Miguel Ruiz. A 11ª regra é termos cuidado com as palavras. Aquilo que nós dizemos aos outros também nos magoam, portanto, termos cuidado com aquilo que verbalizamos. 12ª regra, fazermos sempre o melhor em cada momento. E a 13ª é deixarmos de tomar as coisas como pessoais. Às vezes os outros simplesmente, naquele momento, só lhes estava a correr mal o dia e apitaram-nos no trânsito porque sim, porque a mulher não lhe deu os bons dias, não ouviu a minha palestra da felicidade, portanto não acordou bem disposta e não deu os bons dias, e o marido resolveu apitar a toda a gente no trânsito. Então, estes 4 acordos, que é um livro que eu vos aconselho a ler, que se chama exatamente Os 4 Acordos, de D. Miguel Ruiz, que eu vou repetir porque é muito importante. Deixarmos de fazer suposições, termos cuidado com as palavras, fazermos sempre o melhor e deixarmos de tomar as coisas como pessoais. Depois podemos pensar que devemos evitar pessoas negativas e devemos começar o dia com uma boa atitude pela manhã, ou seja, termos a certeza que aquele dia vai ser fantástico e levantarmos-nos com essa sensação e terminarmos com um agradecimento, agradecermos o dia. A 16ª regra pode ser aprendermos a meditar. Aprender a meditar implica que nós encontremos esta estabilidade interior. E a meditação pode ser uma coisa que basta eu olhar para o mar, basta eu ver um sorriso, mas isto é o que nós ouvimos, mas de alguma forma esforcem-se por se conectarem com algo maior a vocês próprios. E sabermos quando isto acontece, sentimos que há um poder em nós que é inalterável e, portanto, sentimos-nos poderosos e sentimos que podemos fazer qualquer coisa na nossa vida. 17ª regra é o fazermos feliz pelo menos uma pessoa por dia, sem se esquecerem de cada um de vocês. Porque lembrem-se que a primeira obrigação de todo o ser humano é ser feliz. A 18ª regra é criticar menos, julgar menos, elogiar mais, pensar menos, sentir mais, falar menos, isto é um bocadinho difícil, atuar mais. Então, é difícil o atuar mais? É difícil o atuar mais quando nós temos que entender a diferença entre o que é que eu posso tomar, é diferente do que é que eu posso fazer. E posso, por exemplo, queixar-me menos, ou seja, se eu me queixo que tenho roupa para passar e eu tenho de agradecer que tenho roupa e tenho um ferro e tenho eletricidade em casa. O aceitarmos mais, às vezes também é difícil que nós
custa-nos a aceitar aquilo que os outros estão dispostos a dar-nos. E a 26ª regra, já vou na 26ª regra, é o temer menos, é ter menos medo. É que tudo o que acontece na nossa vida tem um tempo e tem um espaço. Então, quando temos menos medo, acreditamos que tudo é possível, que nada é impossível, e então aí começamos a fazer verdadeiramente coisas extraordinárias. A 28ª regra é sobre o amor, o amar sem depender, o viver sem aparentar, e depois agradecermos à vida tudo o que a vida tem de bom. Isto é uma coisa que eu faço repetidamente, fazer uma lista de gratidão, porque nós esquecemos-nos verdadeiramente. Então devem escrever num papel 10 coisas da vossa vida, já falamos sobre isto, 10 coisas da vossa vida pelas quais estão gratas. Porque quando fazemos esta lista de gratidão, obrigamos-nos a focar nas coisas boas. Outra regra, o sermos assertivos. Pedimos aquilo que queremos, dizermos aquilo que pensamos. Outra regra será a forma como gastamos o nosso dinheiro. Gastarmos então o dinheiro em experiências em vez de coisas ou bens materiais. Eu sou muito a favor disto, de gastarmos o dinheiro em experiências, por isso é que vos digo que comecem já a planear as viagens e as saídas, em vez de planearem comprar roupa ou comprar um telemóvel novo, porque até do ponto de vista científico já se provou que cerca de 75% das pessoas estavam mais felizes quando investiam o dinheiro em viagens ou cursos de autoajuda, de autodesenvolvimento. Depois, uma regra muito importante é enfrentarmos os nossos desafios, ou seja, nós evitarmos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje, a procrastinação. Portanto, está já provado, quanto mais adiamos algo que temos que fazer, mais ansiedade, mais stress criamos. Portanto, devemos escrever pequenas listas de tarefas semanais e cumpri-las o melhor possível. Outra dica que me parece interessantíssima é, eu costumo chamar o corredor dos famosos, que é arranjarmos um corredor em casa, uma parede, uma esquina, no qual podemos colocar postais, dedicatórias, fotografias das pessoas que nos são queridas. Depois, para terminar, é o sermos amáveis com os outros, cumprimentarmos os outros, escutarmos música. A música desperta-nos desejos de cantar e de dançar, o que alegra a nossa vida. Termos cuidado com a nossa dieta, obviamente, porque aquilo que comemos influencia diretamente o nosso estado de espírito. Depois, pormos-nos bonitos, arranjarmos-nos, mesmo em casa, tenho falado muito nisso, porque isso faz com que nos sintamos atraentes, sintamos-nos bem connosco próprios. Portanto, 41% das pessoas dizem que se sentem mais felizes quando pensam que estão bem arranjadas e bonitas, por isso é que eu me venho sempre arranjar para falar nas palestras. Depois é muito importante que preservemos a nossa autoestima, que façamos atividades que nos deem prazer, sair um pouquinho da rotina é muito importante, fazermos então aquilo que gostamos, aprendermos a gostar da mudança. O ser humano tem de ser flexível, adaptável. A nossa vida deve ser como um bambu, que vem o vento e não quebra, simplesmente balou-se de um lado para o outro. Isto é a mudança. E aprendermos que só podemos controlar aquilo que podemos controlar e mais nada. E, portanto, devemos esquecer as coisas sem importância, as coisas irrelevantes que não têm nenhum interesse e apreciarmos o instante, o momento, perdoarmos, fazermos uma lista das pessoas às quais nós temos que perdoar, que estiveram no nosso passado e com as quais podemos sentir de alguma forma alguma mágoa, para libertarmos o nosso coração. E, importantíssimo, é o deixar de querer ter razão. A razão é oposta à felicidade. Quando eu quero ter razão, eu estou a colocar o meu bem-estar acima do outro. Portanto, é muito importante deixarmos de ter razão e praticarmos o amor diário. Sem dúvida, primeiro por nós próprios, depois pelos outros, os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, o motorista do autocarro, o porteiro da escola, o mundo de uma forma geral. Praticarmos o amor incondicional e sorrirmos.
não somos donos de todo o problema do mundo. Quando nos esquecemos de sorrir um dia, sem dúvida que é um dia perdido. E a nossa vida é como um espelho, ela sorri-nos se nós a olhamos sorrir. Portanto, sorriam mais, porque o riso aumenta a imunidade, diminui as hormonas de stress, alivia as dores, relaxa os músculos, melhora o humor, diminui o stress, traz-nos alegria, melhora as nossas relações sociais, ajuda-nos a resolver conflitos e cria coesão. Portanto, o bom humor, de uma forma geral, espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. E o que é que podemos, para terminar, eu já disse para terminar há bocado, mas agora é mesmo para terminar, o que é que podemos dizer acerca da felicidade? Para resumir, a felicidade é estarmos cada dia menos angustiado. Como é que podemos viver menos angustiados e mais felizes? Primeiro, eu diria que se estivermos na incerteza entre fazer ou não fazer, escolham fazer. Porque mesmo que depois se apercebam que foi menos bom, pelo menos tiveram essa experiência, essa aprendizagem. Os estudos de pessoas no fim de vida, o que se arrependeram não foi do que fizeram, mesmo que tenha corrido menos bem, foi do que não fizeram. Depois, para vivermos menos angustiados e mais felizes, devemos escutar mais a nossa intuição e menos a nossa razão. Devemos realizar algum sonho que tínhamos da infância. Devemos ser aquilo que somos, porque quando somos aquilo que somos, é um alívio, porque não temos que estar a disfarçar. Deixarmos de nos criticar, aceitarmos-nos como somos, procurarmos ler notícias positivas ou ouvir notícias positivas. Quando nos vêm contar uma coisa negativa, nem sequer queremos escutar. Repararmos alguma coisa mal resolvida da nossa infância, o perdão, mais uma vez, o perdão e a gratidão pelo vivido. Definirmos-nos como seres de probabilidades infinitas. Mudarmos de caminho na nossa vida todas as vezes que sejam necessárias para que que cada um de nós se conceda a possibilidade de ser verdadeiramente extraordinário. Portanto, devemos gozar esta vida sendo felizes, porque de facto ser feliz é a mais autêntica forma de felicidade. E volto a dizer, a maior ou menor felicidade depende do nosso grau de decisão de sermos felizes. Portanto, eu peço aos meus queridos amigos que sejam felizes com a primeira coisa é firme decisão de serem felizes. Bom, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Foi corridinho, foi uma rapidinha, uma mini palestra de meia hora. Queria agradecer-vos por estarem aí, queria agradecer-vos todos os comentários que nos têm feito. Sei que, porque ouço pessoas todos os dias, não está fácil tudo aquilo que está a passar no nosso mundo neste momento, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar e no nosso ambiente de amigos. Por isso, mantenham-se esperançosos de que o mundo vai melhorar e cada um de nós procure ser o mais feliz possível e fazer o possível para que da sua vida seja de facto uma vida extraordinária. Então, até à próxima.